Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E algumas pessoas às vezes perguntam, é claro, tem trabalho, eu estou aqui conversando com vocês sobre Chesterton, mas eu também atuo em outros lugares conversando com as pessoas sobre diversos temas. Sou seminarista, sou também alguém que ajuda aqui com o projeto piloto do Colégio São José, uma vez por semana também, assim por diante. É claro que a gente conversa com as pessoas sobre diversos outros temas que não só Chesterton, né? E à volta e meia as pessoas vêm com perguntas assim relacionadas com é, aonde buscar referências, né? E por que eu estou falando isso aqui? Porque eu acho que talvez uma das coisas que eu pelo menos não falo tanto sobre isso aqui, certo? Mas é a grande referência que o Chesterton pode ser para qualquer pessoa que se aproxima da leitura dele. Então, esse vídeo, eu nunca penso isso como uma aula, mas essa nossa conversa é sobretudo para você que está buscando referências. As pessoas, e hoje eu percebo que a maioria das pessoas estão em busca de referências. Antigamente, as instituições e a comunidade e a família naturalmente te davam referências. Você queria, via de regra, ser mais ou menos como teu pai, a menos que ele tivesse problemas sérios do ponto de vista moral, né, vício em alguma coisa, e assim por diante. Mesmo assim, muitas vezes se você conversa com algum filho de algum pai mais problemático, você percebe que esse rapaz ainda vai enfatizar contigo algum elemento admirável no seu pai. Ele diz assim, olha, não, meu pai tinha esse problema, mas pô, trabalhava com rigor, era um cara honesto, que era dos outros ele dava para os outros, não ficava com nada de ninguém, assim por diante. Depois você tinha a mãe e as irmãs, que muitas vezes eram também para esse rapaz o elemento de um conhecimento mais ou menos razoável do que esperar de uma mulher. Né? Ou seja, desde o decoro da modo de se vestir, até a maneira como se relaciona com os rapazes. Quando ele tivesse interessada por alguém também, muito provavelmente ele ia entender que os irmãos daquela garota iam fazer um certo jogo duro com ele, porque afinal de contas era isso que ele fazia quando algum rapaz se engraçava com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua irmã, nem namorada nem esposa, com a sua irmã, né, e assim por diante, olhava como é que era o tratamento da mãe com o pai, também um pouco ia acabar também criando expectativas. Se a mãe servia o pai, era mais ou menos isso que ele esperava da esposa. Se a mãe demandava alguma coisa do pai, ele já pensava, pá, um dia, como se eu me casar, vai ter essa bronca aqui, consertar alguma coisa, tirar o gato para fora, sei lá o que ia ter que fazer. Tá? Isso tudo eu comento para dizer o seguinte, o cara tinha, já quando chegava lá, também isso, né? A gente tá na época dos 30 que são os novos 20. Mas o cara chegava lá com 21, 22, o cara já tinha um quadro diante da cabeça dele, né? Evidente, se tivesse um pouco mais de estudo, esse quadro poderia ser questionado ou enriquecido pelas experiências de leituras, pela experiência de estudo. Se ele viajasse, ainda bom também, poderia ter conhecido outras regiões do seu país, se é um país grande, ou mesmo alguns outros países vizinhos, ia conhecer algumas tradições, formas um pouco distintas, ia também ali enriquecer o seu pensamento sobre o mundo. Tá? Só que ia para a vida assim, ia lá, já lá com esses 22 anos que eu estou falando, muito provavelmente já estaria perto de casar, então lá com seus 16, 17 anos, ele já começou a namorar aquela menina ali que provavelmente é sua vizinha, ia na mesma paróquia ou na mesma igreja que ele, nos domingos, também estava no mesmo colégio. Eu estou pensando aqui bem quadro de ou cidade pequena ou daqueles bairros de antigamente que eram quase autossuficientes, né? Aí quando tinha algum serviço burocrático, alguma coisa muito particular, aí então a mãe de família, o pai de família, ia lá e se despencava até o centro da cidade, né? Essa coisa toda. Só que, claro, agora a gente está vivendo aquilo que alguns chamam de sociedade globalizada. Hoje que nós estamos vivendo, me lembro na época que devia ter uns 15 anos, 16, até um pouco menos, acho. Falavam muito da aldeia global. Nós estamos numa grande aldeia que é o mundo inteiro. Né? E o Chesterton já enfatiza de maneira muito clara essa ideia de que, cara, cidadão do mundo é uma grande falácia, uma grande bobajada, né?
E fique nessa ideia comigo, tá? Eu estou falando disso, busca de referências. Agora eu vou falar da questão de ser um cidadão do mundo. Tá tudo dentro da mesma conversa. O Chesterton já dizia isso, tanto é que o Chesterton criticava um autor, que era o Rudyard Kipling, que inclusive é um dos autores ingleses, talvez um dos primeiros a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E isso significa alguma coisa, tá, pessoal? Não é assim, ah não, Rodrigo, o Prêmio Nobel não é dado para ir por umas figuras meio questionáveis. Claro, o prêmio da Academia Sueca, às vezes vai inclusive para suecos. Agora eu pergunto para você quantos suecos você conhece, né, de notoriedade. E tem mais de um, com certeza, eles premiam-se, talvez especialmente entre eles mesmos, muitas vezes, em algumas categorias. Mas é um cara que ganhou o Prêmio Nobel, aquela coisa toda, e realmente é um homem com uma escrita de muita qualidade, muito interessante. Em uma primeira fase, assim, um momento da escrita do Rudyard Kipling é cantar o Império Britânico, né? É cantar aquela ideia de enaltecer aquela instituição que se criou a partir das transações comerciais de Inglaterra, né, e que chega a um determinado momento que no seu apogeu, um quarto do globo é governado pelo Civil Service, né, pelo Serviço Civil Inglês, ou seja, aqueles administradores burocráticos que não são militares. Né? Então você tem a Companhia das Índias Orientais, depois vai ter o Raj britânico e o Império da Inglaterra lá na Índia, as várias colônias em África e assim por diante, tá? Só que o Chesterton lhe diz assim, olha, se eu for alimentar a minha identidade como homem com essa abstração chamada Império Britânico, vai dar tudo errado, não tem como. Eu só aprendo a ser homem amando aquelas referências que estão na proporção, né, uma proporção adequada para mim. Eu acho que isso é um problemão que a gente tem aqui também no Brasil, trazendo a coisa bem aqui para a realidade do nosso país, né? Ou seja, nós somos um país de proporção continental. Tem a fundação do Brasil como Estado, o Brasil é fundado como um império. Porque o nosso Dom Pedro I, tá, ele pensa o seguinte, eu digo nosso Dom Pedro I porque tem um Dom Pedro I de Portugal, certo? Mas lá em Portugal o nosso Dom Pedro I é o quarto. Então o nosso Dom Pedro I percebe que o Brasil ele tem proporções, né, continentais ou imperiais e que cada uma das suas regiões possuíam sim certas coisas muito características. E tanto isso é verdadeiro que nas Américas não portuguesas, na América não portuguesa, de fato, aquilo que era a possessão de uma única coroa europeia virou várias outras nações. Isso poderia ter acontecido com o Brasil, tá? E, não, Rodrigo, mas é que todos nós falávamos português. Bom, também esses países falam todos português. Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, tudo fala português. E tudo são países diferentes, certo? Então, quer dizer, de fato, se nós pararmos para pensar, o Brasil, ele de fato tem proporções imperiais continentais. Só que a ideia de brasileiro é algo difícil para os brasileiros. Tem alguns elementos de identificação muito próprios, mas é aquilo. A maneira de falar do mineiro é diferente da do gaúcho, que é diferente da do paulista, que é diferente do carioca, que é diferente da pessoa que mora no estado do Amazonas, ou então no Amapá, ou então no Rio Grande do Norte, assim por diante. Tá? No muito, talvez nós tenhamos regiões com semelhanças, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, assim por diante. Mas mesmo entre essas já tem diferenças significativas. Tá? Então nós temos esse quadro. Qual é a busca do sujeito? Eu só vou conseguir encontrar referências quando eu colocar elas numa proporção que eu dê conta. O que é a proporção que dá conta? Cara, até onde você consegue caminhar? Quantos dias você consegue fazer para atravessar? Em quantos dias você atravessa? Se você estivesse caminhando a pé de uma linha a outra, o território da sua cidade. As pessoas que você conhece, o trato que você tem com essas pessoas, o tempo que você pode empregar em conhecer, em ver, em estar. Tudo isso determina uma proporção humana. O que cabe dentro dessas 24 horas que o ser humano tem, onde 8 horas é para o trabalho, 8 horas é para o sono, certo? O que cabe dentro do que um ser humano consegue dar conta? Porque muitas vezes a gente está naquela situação de streaming, né? Ou seja, eu boto lá o Netflix e aí eu começo a perceber que eu
tenho, ou qualquer outro streaming que tenha por aí, tipo o Max, sei lá, Disney, Lumini, se quiser. Então eu coloco lá o streaming, e aí quando eu vejo eu tô passando lá, e eu tenho tanta opção que eu não consigo, o que vale a pena? Sabe qual é a sensação que a gente tem? No meio de tantas opções, pô, vou optar por esse, mas daí eu não vou poder assistir esse. Quem sabe esse aqui não é melhor? Aí eu olho aquilo ali, eu tô quase apertando, confirmando que eu vou ver aquele filme, assistir aquela série, aquela animação, não sei. Pá, mas tem uns outros aqui embaixo que sabe isso aqui não são melhores. E a gente fica com isso por quê? Porque é muita ideia que a gente tem. Eu não consigo ver os dois filmes ao mesmo tempo. Então eu preciso escolher qual é o melhor. E nós temos esse problema hoje em dia com a questão das referências. Qual referência eu vou tomar para mim? Eu não tenho como viver duas vidas. Eu sei que existem culturas religiosas que pretendem, certo, que existam, né, reencarnações, mas mesmo do ponto de vista reencarnacionista, o mundo ideal para eles não é que as pessoas reencarnem. Então, ou seja, você tem agora um largo período, inclusive se você acredita nisso, certo, para buscar não reencarnar. Se você é um cristão, e você aí a coisa fica mais interessante ainda, porque daí você sabe que não tem, para você não tem reencarnação. Então a gente fica um pouco naquela coisa de onde é que eu aposto as minhas fichas? O que eu vou fazer da vida? Como é que eu tenho certeza de que essa opção é uma opção muito boa em vez daquela e assim por diante? E aí aqui você vai ter também que optar agora para acreditar em mim ou não, tá? Mas um serviço que eu creio que o Chesterton faz por nós é o serviço de ser para nós uma referência e que sem exigência nenhuma é a melhor parte de ser a única referência. Você ficar seguro quando você está lendo Chesterton e não precisa passar cheque em branco. Faça o que você faz para conhecer qualquer nova leitura da sua vida. Pegue um texto de Chesterton bem recomendado, tá? Pode ser no campo da literatura, procure o Conto A Cruz Azul do Padre Brown. Pode ser no campo da exposição de ideias, eu recomendo especialmente Hereges, ou então Ortodoxia, tá? Ou outro texto menor, você quer pensar a crítica literária, pegar aí algum texto, deve ter até na internet, sobre a visão do Chesterton acerca, né, das histórias de detetive. Pegue algum desses textos e passe a ler e pensar naquilo que Chesterton está te dizendo. No mínimo, você terá com certeza diante de si alguém que se tornará uma referência para quando você quiser estimular a sua mente, exercitar a sua capacidade de juízo. Chesterton geralmente vai começar a vir com a sua cabeça inusitada, com alguma ideia inusitada também da mesma forma, que vai obrigar você a pensar de uma forma nova sobre as coisas que você já tem assentado na sua cabeça. E o que é mais interessante em Chesterton? Geralmente, quando ele faz nos pensar de uma forma nova, essa forma nova só nos parece nova porque ela é tão antiga que há muito tempo já não se falava dela. Por isso que é muito interessante que alguns grupos que têm contato com textos antigos e com cultura antiga, quando entram em contato com Chesterton, ficam maravilhados. Porque vem um cara com uma verve jornalística, com um senso de humor refinado, e com uma capacidade de escrita excepcional, falando de coisas, trazendo uma sabedoria para o homem comum, que ele só tinha encontrado com aquela qualidade lendo talvez grandes textos das suas áreas de interesses, o cara que estuda a cultura grega, o cara que estuda, né, a filosofia romana, o cara que estuda os textos antigos da Mesopotâmia, coisa do tipo. Né? Chesterton nos traz com essa verve literária e mesmo jornalística, com dinâmica do jornalismo, uma sabedoria que, na verdade, nós não temos encontrado, algumas vezes, inclusive, entre pessoas que, a princípio, nos são apresentadas como homens dedicados à sabedoria antiga, ou pelo menos à sabedoria em si, né? Porque a sabedoria em si, ela não tem nem novo nem velho, ela está sempre aí presente, porque a sabedoria é a forma normal do mundo se comportar, de eu me comportar, pelo menos se eu quero ser feliz e alcançar a realização da minha vida. Tá? Então eu apresento novamente Chesterton a vocês como referência. Um mundo com tão poucas referências, você certamente encontrará uma referência para enriquecer sua visão da realidade. E aqui novamente, lembrando a todos, falo novamente porque estou falando disso em todos os meus vídeos,
o lançamento da Sociedade Chesterton Brasil, Nova Jerusalém, que vocês provavelmente vão ter algum link por aí que vai falar, né, vai levar vocês para a nossa livraria virtual. Vocês vão encontrar esse lançamento lá e outros livros de Chesterton, que provavelmente vão interessá-los pelos tópicos, pela proposta, certo? E não tem erro. Você pega um livro de Chesterton, mesmo que não seja o que mais vai interessar você, certamente você vai fazer uma grande leitura. Está bem? Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, compartilhar com quem gosta desse conteúdo, que você sabe, que gostaria de conhecer esse Chesterton. Também marque ali o nosso sininho para ser avisado das novas publicações. E não deixe de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.